O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local do acidente, os veículos haviam sido retirados. A adolescente de 15 anos apresentava alguns ferimentos e o jovem Sávio Ferreira Gomes, de 18 anos, já estava sem vida. Bom, a equipe do Corpo de Bombeiros de ontem foi acionada por volta das 3h30 para essa ocorrência. O que nós podemos precisar é que se tratava de um acidente envolvendo veículos, moto. Os veículos foram retirados do local e nós não sabemos quem estava pilotando. Nós nos deparamos com duas vítimas, um casal, um rapaz de 18 anos e uma criança de 15. O rapaz estava com lesões incompatíveis com a vida. Foi acionado o médico do SAMU e atestou o óbito no local. A criança de 15 anos apresentava escoriações diversas, confusão mental, perda da memória recente. Tudo indica que se tratava de alta velocidade. Os veículos estavam em alta velocidade. Não dá para precisar o que eles estavam fazendo, se estavam utilizando capacete, somente isso. Dá para precisar já pelo menos o estado de saúde dessa menina? Segundo a equipe do hospital, a vítima está instável, Ela está aparentemente fora de risco. Apesar de não poder precisar o que de fato causou a morte do jovem, a suspeita é de que ele estava sem capacete no momento do acidente. Se estava usando capacete, o capacete se separou ou foi retirado. Com a pancada o capacete pode ter se soltado. Se estava sem capacete, a cabeça colidiu diretamente com o solo. Não dá para o bombeiro precisar realmente como ocorreu. Segundo dados divulgados pela polícia, o acidente aconteceu por volta de 3h30 da manhã deste sábado. E segundo dados levantados, a suspeita é de que o jovem estaria participando de um racha quando o acidente aconteceu. Agora, de acordo com moradores aqui das proximidades do Jardim dos Ipês, práticas delituosas acontecem diariamente nessa região, exatamente por conta do bairro estar, assim, totalmente inabitado. E isso contribui para essas práticas delituosas que são chamadas de rachas. E com isso, as marcas desses delitos acabam exatamente no sangue deixado no asfalto de um jovem de 18 anos. Imagens gravadas por um cinegrafista amador e encaminhada à nossa produção comprovam a existência desses encontros, onde, em sua maioria, jovens entre homens e mulheres e até menores de idade se reúnem com seus veículos na prática desses tipos de delitos. As suspeitas aumentam pelo fato de que a moto que estava sendo usada pelas vítimas no momento do acidente foi encontrada pela polícia horas depois do acidente, escondida em meio a um matagal nas imediações do setor. O veículo foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, que passa agora a investigar o caso. O boletim de ocorrência foi distribuído à 2ª Delegacia Distrital. Provavelmente será investigado com duas possibilidades: de uma morte acidental no trânsito ou também com a possibilidade de um homicídio doloso com o dolo eventual, tendo em vista que surgiram boatos de que poderia estar havendo um racha, uma disputa automobilística não autorizada e que, em razão dessa competição, poderia ter ocorrido o acidente. Então, serão duas frentes de investigação, porém, no primeiro momento, o que se tem foi uma morte acidental na condução de veículo automotor. Vamos investigar também a possibilidade de a adolescente, que felizmente sobreviveu ao acidente, estivesse pilotando a motocicleta no momento do acidente, o que configuraria o ato infracional de homicídio culposo na condução de veículo automotor. O delegado ainda ressaltou que, se comprovado a prática do racha no momento do acidente, o crime irá se configurar em um homicídio doloso, onde há intenção de matar. Isso, se ela estivesse participando do racha, a diferença básica que existe entre um mero acidente e um acidente causado em razão do racha é que no mero acidente não há intenção, ou seja, responde culposamente. Agora, quando ocorre uma morte automobilística em razão de um racha, uma competição, quem está participando dessa competição assume o risco. E essa assunção do risco pode configurar o dolo chamado dolo eventual. Ou seja, o que era uma morte acidental passa a ser um homicídio doloso, com uma pena muito mais alta, julgado inclusive pelo tribunal do júri. Então, as duas possibilidades serão investigadas pela Polícia Civil a partir de agora. Ainda existe a suspeita da família que haviam mais pessoas no local do acidente, que se evadiram após a morte do jovem.
O que, se comprovado, caracteriza a omissão de socorro, o que também deve ser investigado pela polícia. Aí se trataria de um crime autônomo, então é possível também que haja essa identificação de pessoas que tivessem condições de prestar socorro e não prestaram. Então também é uma outra possibilidade. Entretanto, num primeiro momento, o foco principal é identificarmos os autores dessa morte, identificarmos se foi a própria vítima o causador do acidente ou se há outras pessoas por trás desse acidente. Delegado, com relação a rumores de que aquele local específico é muito usado para essa prática de delito, rachas e etc., alguma coisa pode ser feita pela Polícia Civil? Investigações podem ser realizadas com relação a isso? Perfeitamente. Todo delito que ocorre, surge para a Polícia Civil a necessidade de investigar. Obviamente que a Polícia Civil não tem essa atribuição de realizar o patrulhamento preventivo. Entretanto, todo fato criminoso faz com que a Polícia Civil atue na investigação posterior.